gostaria de compartilhar contigo nessa noite sobre o que fazer diante dos ataques. O que fazer quando nós estamos diante de um ataque. E esse ataque ele pode ser em diversas áreas das nossas vidas. Quando nós estamos sofrendo algum tipo de ataque, nós temos algumas posturas, né? Nós podemos nos intimidar, ficar com medo, nós podemos partir para cima, nós podemos aprender a nos defender, e existem várias opções que nós temos diante de um ataque. Seja um ataque espiritual, seja um ataque emocional, seja um ataque de algum tipo de doença ou de enfermidade. Às vezes algumas pessoas quando ficam enfermas, elas se entregam. Eu já vi uma pessoa que morreu de desânimo. A tia de uma membro aqui da igreja, ela entrou num nível de depressão tão grande que ela desistiu de beber água, desistiu de comer, desistiu de se alimentar, e ela foi definhando até morrer. Então existem muitas posturas que nós podemos ter diante de um ataque. E o que nós vamos fazer diante dos ataques que nós temos sofrido de um ano para cá, que cada vez ele se torna mais crescente e mais letal e mais fulminante. Então nós tivemos um problema sério na saúde o ano passado, e esse ano a coisa veio muito mais fulminante, veio muito mais letal. Então de que jeito que nós vamos proceder? Como que nós vamos fazer? Nós vamos aprender a nos defender e aprender também a atacar. Aprendemos a usar a autoridade que nos foi dada em nome de Jesus e declarar mesmo aquilo que a palavra diz na nossa vida e na nossa família. Então eu quero compartilhar 3 coisas com você, 3 atitudes que nós devemos ter diante dos ataques. O primeiro deles, vai ser projetado, é que nós devemos acordar e entender que o fato de nós estarmos no meio de uma pandemia não nos torna imune aos ataques do diabo. Deixa eu explicar isso para você, para ficar de maneira bem clarificada. Escute. O pior inimigo que nós temos hoje, o ano passado, o mês passado, não é esse vírus aí. Não é o pior inimigo que nós temos. E eu particularmente acredito que existe uma plataforma sendo criada para que Jesus retorne. Mas não somente pelo que está acontecendo agora, porque coisas piores do que está acontecendo agora, nesse tempo de pandemia, já aconteceu há tempos atrás. Então, na década passada, houve a Primeira Guerra Mundial, houve a Segunda Guerra Mundial, houve a peste negra, houve varíola, teve tantas coisas, ebola, gripe espanhola, enfim, uma série de coisas. E com certeza, todas as pessoas que viveram nesse tempo, eles tinham uma perspectiva da volta de Jesus. Eles acreditavam que possivelmente o fim estava ali. Eu não descarto essa possibilidade. Eu acredito que os últimos dias começou em 1948, quando Israel se torna novamente uma nação. Isso aí é um fato bíblico, profético. E Israel é o relógio da humanidade, nesse aspecto. Então nós devemos acordar antes que seja tarde demais e entender que o fato de nós estarmos no meio da situação que nós estamos vivendo não nos torna imune aos ataques do diabo. E esses ataques, eles podem vir de diversas formas. Eu estava vindo para o culto com a minha esposa, e eu estava falando para ela, olha, parece que a violência diminuiu muito, porque a gente quase não está ouvindo falar mais. E ela disse, ou diminuiu, ou simplesmente pararam de falar, porque o assunto agora é outro. E é verdade, irmãos. Eu vi uma reportagem que um determinado estado do nosso país, ele não teve nenhuma morte por dengue esse ano.
Então nós sabemos que as outras doenças não pararam. Nós sabemos que os problemas familiares não pararam. Nós sabemos que os problemas financeiros não pararam. Nós sabemos que as questões espirituais de céu, de inferno, de chamado, de ministério, eles não pararam. Eles não pediram licença para esse vírus e se aposentaram de maneira alguma. Então, de alguma forma, muitas coisas, muitos perigos que eram comuns nas nossas vidas no dia a dia, eles estão simplesmente sendo colocados de lado. Agora escute, não significa que o fato de nós não reconhecermos o que está acontecendo, apesar dessa pandemia, não quer dizer que eles estão parados e não estão agindo. Não quer dizer que o espírito de enfermidade não continua agindo. Não quer dizer que o espírito do divórcio, o espírito da destruição da família, o espírito do vício, o espírito da droga, o espírito de tantas coisas, que eles cessaram, porque nós estamos simplesmente deixando eles de lado. Então é extremamente importante nós entendermos. A Bíblia fala que nós temos 3 inimigos: a carne, o mundo e o diabo. E nós vamos ver, a Bíblia fala que a carne milita contra o espírito. Nós vamos ver que o mundo, ele luta contra o Pai. É por isso que Pedro vai dizer: não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há, porque todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E nós vemos que o diabo, ele milita contra Cristo, mas a Bíblia fala que se Jesus quisesse, com o sopro da sua boca, ele destruiria a Satanás. Então nós temos uma carne que ela nunca vai converter. Nós temos uma alma que está em processo de transformação. E nós temos um espírito que foi recriado por Deus. O apóstolo Paulo fala em Tessalonicenses, ele diz que nós devemos conservar o nosso espírito, alma e corpo íntegros e irrepreensíveis até o dia da volta de Jesus. Quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, o nosso espírito foi recriado, o nosso espírito está pronto, a nossa carne, ela nunca vai se converter. Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós vamos ter briga com a nossa carne. É por isso que Paulo diz em Gálatas: andai no espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. E a nossa alma, a alma tem 3 funções: mente, vontade e emoção. Ela também, ela não converteu quando nós aceitamos a Jesus. A nossa alma, ela vai ser transformada. Então preste atenção. A nossa salvação, ela tem 3 tempos. Nós fomos salvos no nosso espírito, nós estamos sendo salvos na nossa alma, e nós seremos salvos no nosso corpo, quando nós somos arrebatados, ou quando Jesus voltar, que a Bíblia diz que nós teremos um corpo glorificado. Então eu preciso entender que a minha guerra não é somente o vírus que está aí, não é somente a situação que nós estamos vivendo. Então nós devemos lutar contra esse novo inimigo. Nós devemos lutar, e nós devemos fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance. Tudo aquilo que foi dito a respeito de máscara, de álcool em gel, de manter o distanciamento. Sabe, fala-se também no tratamento preventivo, que você pode aumentar a sua imunidade. Fala-se também de um tratamento precoce. Tudo aquilo que for possível nós vamos fazer. Mas nós vamos entender que não é só isso. Existe uma guerra paralela. Essa guerra aí foi um novo inimigo que entrou em ação. Era um inimigo que não existia e que ele apareceu. Mas quando ele surgiu, nós desprezamos os anteriores e focamos somente nele. Preste atenção. Existem muitas pessoas que estão tendo as suas vidas destruídas porque desprezaram os outros adversários, e esses inimigos estão comendo pela beirada. Eu já contei para vocês aqui que quando eu era criança eu tinha uma irmã que fazia uma torta alemã que era show de bola. E lá em casa nós somos 9 irmãos. Imagina, cada um, eu sou o mais magrinho, tem irmão lá que passa em porta assim, ó, de lado. E ela fazia torta e dizia: olha, só pode comer à noite. E menino é o bicho que mais parece com gente. E eu lembro que na hora que ela colocava a torta na geladeira, eu ia lá e fazia um tai na torta, pegava e comia. Aí eu fechava a torta.
E eu pulava, ia por ali, depois eu voltava de novo, olhava, não tinha ninguém. Eu ia lá, dava outro tai na torta, tirava uma fatia e comia e ia fechando. No final da noite, quando ela ia buscar a torta para todo mundo comer, ela estava desse tamanhozinho assim, ó, parecendo um quindim. Eu fui comendo pelas beiradas e ninguém percebeu. E muitas vezes nós estamos descuidando da nossa saúde, nós estamos descuidando do nosso casamento, nós estamos descuidando da nossa fé, nós estamos descuidando do nosso chamado, e de repente, quando nós abrimos o olho, nós vamos simplesmente ver que nós perdemos, jogamos fora muitas coisas por não ter prestado atenção devida. Então, olha o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 2, verso 11. Ele diz: para que Satanás não alcance o quê? Vantagem sobre nós, porque nós não ignoramos os seus desígnios. Olha o que Paulo diz, olha, para que Satanás não alcance vantagem sobre a minha vida e sobre a sua vida, você não pode ignorar os desígnios dele. E os desígnios das trevas é o mesmo. João capítulo 10, verso 10 diz que o inimigo ele vem somente para quê? Para roubar, matar e destruir. Todas as crises da humanidade, ele continuou com o mesmo intuito: roubar, matar e destruir. Então eu não posso esquecer que os ataques do inimigo ele tem como objetivo principal exatamente esse: roubar, matar e destruir. Isso em família. Talvez você não tenha prestado atenção, mas no mundo todo nunca houve um índice de divórcio tão grande como está existindo atualmente. Espancamento, violência sexual contra criança, devido a tanto lockdown, a tantas coisas. Muitas famílias que nunca acostumaram a ficar junto dentro de casa, e começou aquela brigaiada e terminou em separação. Você vai perceber que o inimigo ele continua roubando e matando o ministério e o chamado de muitas pessoas. Pessoas que tinham um fogo aceso, que queria algo de Deus, de repente ela não quer mais. O inimigo continua tentando contra a nossa fé. Escute, o diabo não pode tocar na salvação de um crente, porque a Bíblia diz que aquele que está no Senhor, o inimigo não pode tirar da mão dele. Agora nós podemos de maneira deliberada abrir mão da nossa fé. Então, Satanás, sabendo que ele não pode tocar na minha salvação, que ele não pode tocar na sua salvação, somente nós podemos decidir o que nós queremos, se queremos a Deus ou não. Então ele vai colocar uma frieza no nosso coração. E eu vou te contar. Jesus disse: olha, porventura, quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Você vai ver uma outra situação que Jesus diz: olha, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. E deixa eu dizer algo para você, de repente nós somos sinceros, e eu não quero de maneira alguma aqui trazer nenhum tipo de peso sobre a sua vida, mas eu quero abrir os seus olhos, porque de repente nós começamos a entrar num tempo de achar que tudo é normal. Eu estou terminando hoje um jejum de 21 dias, eu já mandei tirar o cabelo, porque eu disse: Senhor, esses 21 dias foi somente uma preparação para aquilo que eu vou entrar agora nesses dias, porque eu quero meu coração aquecido, eu preciso de algo novo da parte do Senhor, eu preciso estar pronto para o novo normal quando ele chegar, eu preciso estar em ebulição, eu preciso ter uma direção do Senhor, porque depois que passar tudo isso, nós vamos ter uma sociedade, uma igreja mutilada, precisando de pessoas que sejam usadas da parte de Deus para trazer algo para elas. Então eu preciso entender isso. O inimigo ele continua agindo em todas as áreas das nossas vidas. Segunda coisa que nós precisamos aprender, fazer diante dos ataques. Nós precisamos aprender a guerrear. Aprender não somente a guerrear, mas aprender a vencer os ataques malignos nas nossas vidas, nas nossas famílias, no nosso chamado, em todas as áreas. Às vezes, irmãos, escute, existem muitas coisas. Pastor, como é que eu sei o que é de Deus e o que é do diabo? Preste atenção, tudo aquilo que rouba, mata e destrói não vem de Deus. Como é que eu sei que isso aqui é do diabo? Ele mata, rouba e destrói, porque aquilo que é de Jesus, ele dá vida e vida em abundância.
Jesus disse: olha, eu vim para dar vida e vida em abundância. O grande problema é que muitas vezes nós recuamos diante dos ataques, e nós simplesmente, para não lutarmos, nós falamos assim: não, é porque era a vontade de Deus. Eu quero que você entenda com o coração correto. Às vezes uma pessoa está enferma e alguém vai orar, porque a pessoa não melhora, e ela diz: não, que o Senhor faça a vontade do Senhor. Se for da sua vontade, que o Senhor cure, que o Senhor cure. Se não for, que o Senhor leve. Irmãos, eu jamais faço uma oração dessa. Um dia me chamaram para dar extrema unção para uma mulher, e eu disse: meu irmão, eu não dou extrema unção. Eu vou orar para que Deus levante ela. Pastor, mas não tem mais. O médico disse que não tem nenhum por cento de chance. Eu falei: rapaz, se tiver menos de 0,001, eu vou orar para que Deus faça o milagre. Como é que alguém está enfermo, eu vou orar para Deus fazer a vontade dele? Não, a vontade de Deus já foi revelada em muitas áreas, irmãos. A Bíblia diz em Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5, que pelas pisaduras de Jesus nós somos sarados, que Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Salmo 103, versículo 3, ele diz que o Senhor é aquele que perdoa as nossas iniquidades e que sara todas as nossas enfermidades. O verso 4 do Salmo 103 diz que Ele farta de bens a minha velhice e me coroa de graça e de misericórdia. Então eu vou orar para que a pessoa seja curada. Pastor, mas se ela não for curada? Meu irmão, eu não sei. Eu não sei. Vou perguntar para o Papai do Céu quando chegar lá no céu. Mas aquilo que a Bíblia fala, eu vou simplesmente falar. Aquilo que a Bíblia declara, eu vou declarar. Eu não vou simplesmente botar na conta do mundo espiritual algo porque eu desisti de lutar, porque eu não enfrentei a guerra. Eu vou simplesmente dizer: ah, porque não era da vontade de Deus. Não, 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 não. Se não é da vontade de Deus, então não dá remédio. Se não é da vontade de Deus, então não leva para o médico. Se não é da vontade de Deus, então deixa morrer. Então quando eu estou dando um remédio, eu estou simplesmente dizendo: eu acredito, Senhor, que o Senhor pode usar medicamento. Eu acredito que o Senhor pode usar um hospital. Eu acredito que o Senhor pode fazer todas essas coisas. E eu continuo declarando. Se um filho está perdido, eu vou declarar: os filhos são herança do Senhor. Se a vida financeira está mal, eu não vou cruzar o meu braço, eu vou dizer: Senhor, Senhor, a Tua palavra diz, e eu creio na Tua palavra, e eu chamo a existência o que não existe como se já existisse. Então nós precisamos aprender a guerrear e a vencer os ataques malignos nas nossas vidas, na nossa família e no nosso chamado. Às vezes a família está sendo atacada pelo diabo. Eu vou te falar algo bem simples, irmãos. Minhas filhas já foram crianças, bebês, e muitas vezes elas acordavam de madrugada chorando. E eu tinha duas opções: ficar zangado, dar uma palmada, ou ficar a noite toda acordado, ou então lá e orar. E quantas vezes que nós orávamos, eu e minha esposa, e elas simplesmente acalmavam e dormiam a noite toda. Quantos pais que de repente o filho não dorme de noite, é assustado, ele sofre o terror noturno e tal, e os pais ficam a noite toda acordada, e de manhã acorda cansado, e vai trabalhar com 3 dias, com 4 dias, ele está uma pilha. E muitas vezes nós não fazemos aquilo que devemos fazer, nós vamos orar. Escute, existem muitos problemas no nosso casamento, que é questão relacional, é questão de educação, é questão de gentileza, é uma série de coisas, mas existem situações que são espirituais. Existem espíritos malignos que colocam de tal forma que a mulher fala uma coisa, o marido escuta outra. Que o marido fala uma coisa e a mulher já não suporta mais ouvir a voz dela. Sabe, fica chateado. Aí chega no ponto que ele diz: olha, só separação. Irmãos, eu tenho que abrir o olho. Eu sei que o inimigo vem para roubar, matar e destruir. Não é propósito de Deus a destruição da família. Então eu vou me levantar, eu vou fazer a parte humana, mas eu vou declarar o milagre do Senhor sobre a minha casa, sobre as minhas filhas, sobre a minha família, sobre todas as áreas. Nós temos que aprender a guerrear e a vencer os ataques malignos em todas as áreas. Olha só o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3, 4 e 5. Porque embora andando aonde? Embora andando na carne, embora andando no corpo físico, ele diz: nós não militamos, ou seja, nós não guerreamos, nós não lutamos segundo a carne. E ele diz: porque as armas da nossa milícia, as armas da nossa guerra, elas não são carnais, elas não são humanas,
e sim poderosas em quem? Em Deus, para destruir fortalezas, olha o próximo, anulando nós, sofisma e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. E ele fala assim, olha, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Eu preciso entender que, embora andando na carne, eu não luto segundo a carne. A Bíblia diz em Efésios, o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra principados e potestades, contra espíritos malignos nas regiões celestiais. Eu preciso ter clareza a respeito disso. Agora escute, a Bíblia fala que existem armas espirituais que precisam ser usadas, e a Bíblia fala, vai ser postada aí, que existem armas defensivas e armas ofensivas. Quais são as armas defensivas? Nós temos várias armas defensivas. Por exemplo, a Bíblia fala que o sangue de Jesus é uma arma. Apocalipse capítulo 12, verso 3, o texto diz: eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e da palavra do testemunho. Você vai ver que o sangue do Cordeiro lá no Egito era passado nos umbrais da porta, e ele impedia a ação do anjo da morte. Nós temos que aprender a usar o sangue de Jesus. Eu não sei você, mas já teve vezes de eu ter sonho guerreando espiritualmente, e parecia que alguma coisa queria me pegar, e eu via quem estava do meu lado, e eu não conseguia me mexer, e parecia que eu estava paralisado, e eu queria chamar o sangue de Jesus, e eu não conseguia, e parece que alguma coisa queria me pegar, e eu falava: o sangue de Jesus tem poder, e eu acordava. Guerra espiritual, meu amigo, guerra espiritual. Eu tenho que entender que o sangue de Jesus é uma arma defensiva. A Bíblia também fala que é a palavra de Deus. Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao verso 11, quando Jesus está sendo tentado, o diabo chegava e jogava uma palavra, e Jesus dizia o quê? Está escrito. Uma arma defensiva é quando o inimigo chegar e falar para você: você vai morrer. A arma defensiva é a palavra. Você fala assim: está escrito, saciá-lo-ei com longevidade, os dias da sua vida serão cumpridos. Está escrito no Salmo 103, no versículo 5, é o Senhor que me redime da cova, de sorte que a minha mocidade se renova como a da águia. Então o diabo vem e fala assim: olha, seu filho vai ser isso, seu filho vai ser aquilo. Você fala: epa, os filhos são herança, e feliz é o homem que enche a sua aljava com essas flechas, porque eles serão lançados, serão profetas, mulheres de Deus sobre a terra. De repente ele chega e diz assim: olha, você vai quebrar nessa pandemia, você vai ficar desempregado. Você fala: opa, está escrito, eu fui moço e agora sou velho, jamais vi o justo passar fome e a sua descendência mendigar o pão. Então, quando você tem a palavra dentro de você, quando você tem um logos dentro de você, e vem um ataque do diabo, você se defende com o rema de Deus. Você libera a palavra, você declara a palavra, não para que seja uma verdade, mas porque a palavra é verdade. Eu não confesso para que se torne algo, eu confesso porque no mundo do Espírito já aconteceu. Deus já nos abençoou, e eu preciso fazer isso. Mas quando você pega o texto de Efésios 6, ele vai falar também a arma defensiva, a couraça da justiça, a armadura de Deus, o escudo da fé, o capacete da salvação. Ele fala que nós temos que calçar os pés com o evangelho da paz. Tudo isso é arma de defesa. Mas a Bíblia também fala que nessa guerra nós temos armas de ataque. E o primeiro deles é o nome de Jesus. O nome de Jesus. Marcos capítulo 16, versos 17 e 18 diz assim: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônio, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se alguma coisa mortífera beber, não vos causará mal. E se puserem as mãos sobre os enfermos, eles serão sarados. Filipenses capítulo 2, versículo 9, 10 e 11 diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus disse: olha, tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, o Senhor vos concederá. Jesus é o nome que está acima de todo nome, é o nome que toda língua vai confessar, que todo joelho vai se dobrar diante dele.
E quando você fala em nome de Jesus, as trevas estremecem, os demônios se curvam, tudo acontece, porque nós temos o nome de Jesus, mas também nós temos a palavra, o está escrito. Apocalipse capítulo 1, verso 16, ele diz na parte B do versículo: e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Hebreus capítulo 4, versículo 12, o autor de Hebreus diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, e ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Nós temos a palavra, e nós vamos liberar essa palavra. Armas de ataque, o nome de Jesus, a palavra de Deus, a confissão da fé. Nós falamos aqui durante 2 semanas sobre a importância de confessar. E um dos textos que nós lemos foi Marcos capítulo 11, versículo 22 e 23. Quando Jesus diz: olha, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, não é Deus que fala ao monte, não é pastor que fala ao monte, é a pessoa que vai falar o monte, seja o monte da dificuldade, seja o monte do problema, ela vai abrir e vai confessar. Ele diz: olha, porque em verdade vos afirmo, que se alguém que crê, que acredita, disser ao monte, ergue-te e lança ao mar, e não duvidar no coração, mas crê que se fará aquilo que ele falou, aquilo que ele diz, assim será com ele. Nós temos que confessar a palavra, nós temos que abrir a boca, sature o lugar onde você está com a palavra de Deus. Palavra é semente, palavra falada é semente plantada. Comece a declarar sobre a sua casa, sabe, se está tendo confusão, você declara: o espírito de confusão é quebrado da minha casa em nome de Jesus. Qualquer que seja a situação, no trabalho você vai declarar o espírito da paz. Aonde você andar, você vai abrir a sua boca e vai confessar a palavra. Nós falamos aqui a semana passada sobre 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, quando o apóstolo Paulo diz: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso eu falei. Nós também cremos, por isso nós falamos. Então nós falamos, nós declaramos a palavra. E Romanos capítulo 10, verso 10, Paulo diz que com o coração nós cremos, mas que com a boca nós confessamos a palavra de Deus. Existem muitas armas ofensivas, o louvor e a adoração. Eu não sei aqui quem é da época que eu converti, lá para 1987. Eu sei que o netinho é da minha época. Tinha um livro muito antigo, que o título do livro é O Louvor que Liberta. Alguém já leu esse livro aqui? O Louvor que Liberta é um livreto antigo. Pegue esse livro e leia. E você vai ver tantos testemunhos de milagre, de libertação, enquanto as pessoas adoravam. Para você ter uma ideia, quando Israel ia para a guerra, quem primeiro ia à frente, era exatamente quem tocava o instrumento e cantava. Era eles que iam preparando o caminho para arrebentar com todas as cadeias. Você vê, por exemplo, em Atos capítulo 16, do versículo 23 ao 26, a Bíblia diz que estando Paulo e Silas adorando, as cadeias se romperam. Então também é arma de guerra. E o terceiro e último ponto, estou falando devagarzinho para ver se dá tempo de falar o terceiro. Isso aqui para mim é extremamente importante. Isso aqui é o centro da vida cristã. Eu preciso aprender a vencer as condenações do diabo sobre a minha vida. Não somente as condenações do diabo, mas as condenações dos outros sobre a minha vida. Eu preciso aprender a vencer as condenações que eu mesmo impunho sobre a minha vida. Quantas vezes que, dependendo do momento que nós vivemos, nós temos duas atitudes: ou de autopiedade ou de autocondenação. Quantas pessoas que, dependendo da situação que ela está vivendo, ela se tranca dentro de um quarto e ela começa a se destruir. Vitimismo: eu não presto para mim, sabe, não tem jeito, ninguém gosta de mim, tudo que eu faço, e bababá, bebebé, tal. Ou então ela vai para o outro extremo, e esse aqui também é perigoso, a autocondenação. Eu não tenho jeito, eu não consigo, eu não dou conta. Então, eu preciso aprender a vencer as condenações do diabo, outros, e a minha própria condenação, e entender que eu sou justiça
de Deus. Quantos podem dizer amém? E essa justiça de Deus, ele está em uma das aulas da matéria que nós estamos fazendo. Eu preciso entender isso. Por quê? Muitas vezes nós estamos aqui e nós falamos assim, olha, abra sua boca e ore. Você sabe por que tem muitas pessoas que não gostam de orar em voz alta? Quer queira, quer não queira. É porque ela se sente no fundo, intimidada. E essa intimidação, ela vem carregada de condenação. Quantas pessoas que às vezes têm vergonha de cantar mais alto, não porque é desafinada, mas porque ela escuta uma voz dizendo para ela, você está sendo hipócrita. Você brigou em casa com seu marido, você brigou em casa com seu filho, você fez isso, você fez aquilo, e agora vem com esse negócio de querer levantar a mão e querer cantar, e querer adorar, e querer orar, e querer participar da ceia. Em alguns lugares as pessoas deixam a pessoa até mesmo como é que fala? Quando a pessoa não pode participar das coisas, de disciplina. Não. Você vai vencer toda acusação das trevas sobre a sua vida. Eu tenho aprendido que hipócrita hipocrisia não é você falar o que você não vive. Hipocrisia é você falar, cantar ou orar aquilo que você não deseja viver. Quando alguém está sendo fariseu e ele não quer nada com nada, isso aí é hipocrisia. Mas porque você teve uma divergência, porque você está vivendo um tempo ruim, você vai escutar a voz do diabo te condenando, dizendo que você não pode orar, que você não pode abrir a sua voz. Deixa eu dizer algo para você, abra sua boca e clame ao Senhor. A Bíblia diz, o salmista diz em tanto salmo, na minha angústia eu clamei ao Senhor, e Ele ouviu a minha voz. Abra sua boca, tenha liberdade diante de Deus, para orar, para gritar, para clamar, para pedir ao Senhor. Não seja dirigido por condenação. O inimigo, ele quer nos intimidar, porque ele sabe que se não houver confissão, não há apropriação. Se eu não confesso a palavra, se eu não libero fé, então não vai ter conquista, não vai ter posse. É por isso que o diabo quer nos parar. Olha só o que diz esse texto de Tiago 5,16. Ele diz na parte B, olha, muito pode por sua eficácia a súplica de um justo. E ele continua nos próximos versículos dizendo, Elias era um homem igual a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E Elias orou por 3 anos para que não chovesse e não choveu. Depois Elias orou para que chovesse e choveu. Você já parou para pensar isso? Um homem chega, ergue as mãos para o céu e diz assim, eu não quero que chova, e não choveu. E depois ele chega e diz assim, olha, eu quero que chove, e choveu. E o texto aqui está dizendo, o irmão de Jesus, Tiago, está dizendo, muito pode por sua eficácia a súplica de um justo. Aí quando você chega na igreja e fala assim, olha, está dizendo que aí alguém fala assim, não, mas eu não sou justo. Não, eu não sou justo. Não, é só o justo. Porque o entendimento errado, a crença errada do que a palavra de Deus fala. Eu não sou justo porque eu sou bonzinho, porque eu pratico boas obras, porque eu sou educado. Eu sou justo porque eu fui justificado pelo Senhor. E eu preciso entender isso, porque se eu não entender, eu não vou ter uma vida desatada, eu não vou ter uma vida para experimentar tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. Você imaginou que alguém chega para você? Um dia eu cheguei para alguém lá na igreja e falei assim, oi santo, como é que você está? Ele falou assim, cruz credo, que é isso, negócio de santo. Eu falei, meu irmão, a Bíblia que fala. O apóstolo Paulo, ele escreve e diz assim, olha, aos santos que estão em Roma, aos santos que estão em lugar tal, aos santos, deixa eu te dizer uma coisa, isso são terminologias bíblicas, muito pode por sua eficácia a súplica de um justo. Você sabe por que muitas pessoas, elas não oram, e elas querem que o pastor, que o apóstolo, que o profeta, que a profetisa ore por ela? É porque no fundo ela acha que a oração do pastor, que a oração do profeta é mais poderosa do que ela. E deixa eu te dizer, a oração de nenhum pastor, de nenhum apóstolo é mais poderosa do que a oração de uma mãe, de um pai, pelo filho, pela sua família. Porque nós somos sacerdotes, todo mundo é sacerdote. O reino é de sacerdote. E justo não é somente o pastor, o apóstolo, a apostila, o bispo, não. Justo são todos aqueles
que receberam Jesus como Senhor e Salvador e que nasceram de novo. E ele está dizendo, muito pode por sua eficácia a súplica de um justo. E é normal, eu peço oração pelas pessoas. E você tem toda a liberdade de pedir oração. Mas você precisa crer na palavra de Deus que diz que você é justo. Que você vai abrir a sua boca e você vai declarar, quebrar todo o espírito de condenação sobre a sua vida. E achar, não, é porque eu sou indigno de chegar na presença de Deus. É mesmo, acertou! Mas quem nos qualifica é o Senhor Jesus. Diga, eu sou justo, porque fui justificado. Agora, pega isso aqui, olha o que diz esse texto. Pode deixar ele aí. O texto diz assim, olha. Porque como pela desobediência de um só homem, eu quero mostrar aqui na palavra que você é justo, que eu sou justo. Ele diz, olha, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Olha aqui para mim. O texto está dizendo que pela desobediência de um só homem, qual é esse homem aqui? Adão. Todos se tornaram pecadores. E a segunda parte do versículo ele diz assim, olha, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão o quê? Justos. Então eu não posso pegar a metade do versículo e ignorar a outra metade. Ele está dizendo, olha, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também pela obediência de um só Jesus, muitos se tornarão o quê? Justos. É o que o texto está dizendo. Eu quero te mostrar dois princípios importantes. A primeira parte desse versículo diz assim, olha. Porque como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram o quê? Pecadores. Romanos, capítulo 3, verso 23 diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Segundo a palavra de Deus, nós não somos pecadores porque nós pecamos. Segundo o texto e segundo a palavra de Deus, nós somos pecadores porque Adão pecou. Ou seja, nós já nascemos pecador. É o que o texto está querendo dizer. Pastor, como é que funcionou isso? O pecado de Adão passou para o fulano, que passou para o ciclano, que chegou no meu tataravô, que passou para o meu bisavô, que passou para o meu avô, que passou para o meu pai, que passou para mim e que passou para as minhas filhas. As minhas duas filhas, houve o dia que elas tiveram que aceitar Jesus como Senhor e Salvador da vida delas. Por quê? Porque a semente de Lúcifer foi implantada dentro do homem através de Adão. É o que o texto diz, olha, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram o quê? Pecadores. A partir do momento que Adão pecou, ele passou para toda a descendência o pecado. De maneira que todos nós já nascemos pecadores. É o que a palavra de Deus fala. Algumas pessoas acham que viraram pecadores quando eles pecaram pela primeira vez. Mas isso é engano. Todos nós já nascemos com a natureza adâmica. A semente luciferiana foi colocada dentro de nós. Nós já nascemos com essa natureza pecaminosa, mesmo que nós ainda não tivéssemos cometido pecado. Você deve estar pensando numa criança. Pastor, mas e como é que é criança? Deixa eu te dizer uma coisa. A maioria de nós aqui, se nós virmos uma mangueira pequenininha ali, quando ela está bem novinha, nós seremos capazes de identificar, em dado momento, que aquilo lá é uma mangueira. Ela nunca deu manga, nunca deu um fruto, mas ela é uma mangueira. Ou você acha que aquele, como diz lá no Maranhão, aquele pé de manga, ele virou pé de manga, ou virou uma mangueira, somente no dia que ela deu o primeiro fruto, deu uma manga. Não, ela já era o quê? Ela já era uma mangueira. O dia que ela deu o fruto foi o dia da inauguração. Foi o primeiro dia que ela produziu a manga. E a Bíblia fala que nós éramos como a árvore. Só que nós não éramos mangueira. Nós éramos um pecadeiro. Você consegue entender? E você vai concordar comigo. Mangueira dá manga, pecadeiro dá pecado. Então nós éramos pecadeiros, irmãos. Era exatamente isso.
Então, quando eu era pequeno, quando você era pequeno, nós éramos um pecadeiro pequenininho, humildinho. Você não tinha ainda pecado, mas já era um pecadeiro, mesmo sendo uma criancinha, mesmo sendo bem pequenininho. E vai acontecer que um dia, um belo dia, vai brotar o pecado. Eu já vi, irmãos, crianças de peito dando birra. Eu já vi crianças mordendo o seio da mãe para poder mamar. Eu já vi crianças dando birra dentro de berço. E aquelas crianças, elas nunca foram numa escola, elas não assistiram televisão, elas não tiveram contato com ninguém. E mesmo assim, elas agiram como alguém rebelde. Você já viu isso? Crianças, irmãos, olha, escute que eu vou te falar aqui, eu falo isso com muito temor no meu coração. Eu já orei por criança de colo e elas manifestarem espíritos malignos. Não foi somente uma vez. Então a natureza ela é pecaminosa. Talvez, vai chegar um dia em que o pai vai ver, aí vê a mãe, vai ver aquela criança tendo uma atitude de pecado. Você vai ver que a criança vai chegar um momento que ela vai mentir. Ela vai chegar um momento que você fala para não comer, ela come, você fala para ela não fazer, ela faz. E o único contato que ela teve foi somente com você, com seu esposo, e vocês são pessoas de Deus. Por que que isso acontece? É porque, segundo a Bíblia, ela já era pecadora. Então, ela não se tornou pecadora no momento que ela pecou, preste atenção. Ela se tornou pecadora porque Adão pecou. Olha bem o que diz o texto, olha, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Então, você e eu, nós não somos pecadores porque nós pecamos. Nós somos pecadores porque Adão pecou. Agora, eu quero que você entenda uma coisa. A segunda parte desse versículo. As pessoas não têm dificuldade para entender isso. As pessoas entendem isso, não, pastor, é isso mesmo. A gente já nasce com a natureza inclinada para o mal. Agora, nós não podemos usar simplesmente isso aqui para dizer, não, eu já nasci assim, não. Agora, olha a segunda parte desse versículo que ele diz. Assim também, ou seja, como por um homem eu me tornei um pecador, assim também, por meio da obediência de um só. Quem que é esse um só? Jesus. Ele diz, muitos se tornarão o quê? Justo. Então preste atenção aqui nesse princípio espiritual. Isso aqui é uma das matérias, é uma aula da matéria, justiça de Deus, que nós estamos fazendo. Então preste bem atenção, isso aqui é um princípio espiritual. Você não é pecador porque pecou, você é pecador porque Adão pecou. Você pode até dizer que não é justo, você pode até falar isso. Você pode até falar assim, isso aí não é justo. Como é que meu bisavô pecou e eu vou ser um pecador? Como é que meu tataravô pecou e eu vou ser um pecador? Pois é, mas não é só esse aspecto, existe também esse outro aspecto. Você vai falar só um peca e o outro leva a culpa junto? Um peca e todo mundo vai herdar a consequência? Mas como Deus é justo, como Deus é benigno, como Deus ele é compassivo, ele aplica o mesmo princípio para a justiça. Ele vai fazer a mesma coisa. Porque um homem pecou, todos viraram pecadores. Agora, porque um homem, somente um homem, chamado Jesus, ele cumpriu a justiça, agora todo mundo também pode se tornar justo. É só recebê-lo como Senhor e Salvador e nascer de novo. Então, no mesmo princípio, você não é pecador porque você pecou, mas porque Adão pecou. No mesmo princípio, eu e você, nós não somos justos porque praticamos a justiça. Nós somos justos porque Cristo praticou a justiça por nós. Isso aqui é tremendo. Se eu tivesse onde você está, a não ser que você está assim, meu Deus, o que é isso? Mas eu já tinha dado rabo de arraia, assalto mortal. Irmãos, porque Jesus foi obediente
até a morte, e morte de cruz, eu me tornei justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu preciso entender que o evangelho das boas novas, ele não é baseado naquilo que eu faço, não é baseado nas minhas obras. Paulo diz em Efésios: sois salvos, não sois salvos pelas obras, sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras, para que ninguém o quê? Se glorie. Eu não sou aceito por Deus, eu não sou amado por Deus porque eu sou bom, porque eu mereço, não, é porque eu sou justiça de Cristo. Consegue entender? A justiça que Jesus, ela passou para mim, e ela passou para você, pela fé. Portanto, aos olhos de Deus, hoje, nós somos justos. Você pode dizer comigo: eu sou justo, porque eu fui justificado por Jesus. Diga: e muito pode, por sua eficácia, vamos, repita comigo, diga: muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Por isso, nessa noite, eu abro a minha boca, e eu declaro a vontade de Deus, a palavra de Deus, sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre todas as áreas da minha família, em nome de Jesus. A Bíblia diz: muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo, e eu fui justificado. Por que que isso é extremamente importante, irmãos? Essa doutrina, ela é fundamental, porque senão nós vamos viver desesperados, nós vamos viver assustados, debaixo de condenação, porque o diabo nos acusa o tempo inteiro. Eu respeito, mas eu conheço irmãos, eu tenho irmãos em Cristo, que ele dorme com roupa, porque se Jesus voltar no meio da noite, e ele estiver pelado, ou estiver de pijama, ele vai ficar. Eu conheço uma série de coisas que foram colocadas dentro das pessoas, e se as pessoas não fizerem exatamente daquele jeito, o diabo vai acusar o tempo inteiro. Sabe por que tem muita gente que não quer liderar? Porque o diabo fala para ela, as pessoas falam para ela, ou ela mesma fala para ela: quem é você, rapaz, para liderar? Você era isso, era aquilo, você não sabe ler, você não sabe nem fazer não sei o quê, agora você vai dizer que você quer fazer parte de um ministério, que você quer liderar uma célula. Quem é você? Lá no Maranhão tem esse negócio, faz assim, abestado, tá querendo orar, tá querendo aparecer, tá achando que ele é alguma coisa, ó. Lá no Maranhão fala desse jeito: mas rapaz, ó, tá achando que é o quê? Mas rapaz, não é não, menino. Deixa eu te dizer uma coisa, por nós mesmos, agora eu preciso entender que eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu vou liderar porque maior o que está em mim. Eu vou orar, não é porque eu estou me sentindo bem, não é porque eu estou empolgado, não. Eu vou orar porque eu sei o que foi que Jesus fez no Calvário. Quem está pensando aí? Lá vai ele colocar a mão para expulsar um demônio. Olha lá ele querendo orar por um enfermo. Quem é que ele está pensando que ele é? Você é filho, você é filha, você é justificado, você é amado. A Bíblia fala que nós somos a menina dos olhos de Deus. Eu preciso entender isso aqui, irmãos. Olha, esse negócio que a pessoa fala assim: não, porque o ser humano não vale nada. Rapaz, Jesus não ia morrer por quem não vale nada. O homem não vale nada sem Jesus. Agora com Jesus, irmão, presta atenção, Deus mandou o melhor dele. Ele amou o mundo de tal maneira que ele mandou o seu filho. Se ele se importou conosco quando nós ainda éramos pecadores, a Bíblia diz que graciosamente nos dará com Cristo todas as coisas. Eu preciso ter essa clareza, porque senão Satanás vai ficar o tempo todo falando no meu ouvido: você não é bom, você não é justo o suficiente. Irmãos, deixa eu te falar algo. Olha, eu já orei, já teve dias de eu orar 8 horas por dia, durante vários meses. E eu terminava de orar 8 horas, orando em línguas. E eu ia embora para casa alegre. Aí de repente o diabo falava assim: ó, tem gente que ora 12, besta. Às vezes eu lia a Bíblia assim, eu lia 100 páginas num dia, 150 páginas num dia, e eu falava: uau. Na hora que eu saí, uma voz falava assim: já vi gente que leu a Bíblia todinha em 3 dias. Nunca o que você faz é suficiente. Aí você fica o tempo todo, sabe, naquele negócio: é porque eu tenho que fazer, eu vou fazer. Eu preciso entender aqui, olha, eu preciso entender a obra da cruz. Não é o que eu faço, é o que ele fez.
Não é o que eu posso, é o que Ele pode. É por isso que a Bíblia diz: tudo posso naquele que me fortalece. Eu preciso entender que não depende de mim, não é mérito meu, é de Cristo. É nele que eu estou. A Bíblia diz que se eu morri com Cristo, eu também ressuscitei com Cristo. A grande questão é que nós recebemos a justiça de Deus. E agora tudo que nós fazemos com base nessa justiça. Ah, pastor, como é que é esse negócio? Então eu não vou fazer nada. Não. Você vai fazer. Fala assim: não, eu estou fazendo isso aqui em nome de Jesus. Tudo que eu faço é em nome de Jesus. É porque Ele está comigo. Eu não faço na força do meu braço. É exatamente na força de Cristo. Eu vou orar pela minha família, eu vou liderar, eu vou orar por enfermos, eu vou expulsar demônios, mas eu sei que em mim mesmo não há bem algum. É a justiça de Deus, é Cristo que está em mim. Não é porque eu sou bom, é porque bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. A justiça de Cristo foi colocada na minha vida. Isso aqui é uma chave espiritual. Se eu depender somente do meu próprio comportamento, daquilo que eu faço, para me ser considerado justo, eu vou ser uma pessoa instável. Você sabe como é que é uma pessoa instável? É que tem dia que ela se sente bem, sabe? Irmão, já aconteceu demais isso comigo. Tinha um dia que eu orava, eu falava assim: eita, agora se aparecer um demônio aqui, eu ficava procurando ver se tinha alguém oprimido. Eu vou voar em cima dela. Teve uma vez que eu fiz 40 dias de jejum só com melancia. Quando eu ia orar, saía aquele tanto de semente, parecia uma metralhadora. Eu falava: aparece, capeta, que eu vou te rasgar no dente. Até que você vai expulsar e não acontece nada. E você... Aí às vezes alguém fala assim: você queria que você desse uma palavra lá. E você fala: poxa, eu não estou bem. Aí discuti com minha mulher lá em casa, o negócio não está bem em casa. Não vou pregar não. Mas se eu estiver orando, eu vou. Eu estou bem. Deixa eu te dizer, Paulo diz: quando eu sou fraco, aí é que eu sou o quê? Eu sou forte. Tem dia que eu não vou estar tem dia que eu não sinto nada, mas eu sei que eu sou justiça de Cristo, em Cristo. Não, hoje eu pequei, hoje eu não posso. Não, hoje eu fiz não sei o quê, hoje eu não posso. Não, hoje eu não orei, hoje eu não me consagrei, hoje eu não fiz isso. O tempo todo merecimento. Deixa eu dizer algo para você, querido. No ponto de vista de Deus, Jesus é justiça e ponto final. Agora, no nosso ponto de vista, nós achamos que Deus muda de humor todo instante. Nós achamos que Deus vai nos castigar. Aí nós ficamos com medo. Tem muitas coisas que nós não fazemos, não é porque nós nascemos de novo, é porque no fundo nós temos medo de ser castigado. Não, Deus vai pesar a mão. Deus vai pesar a mão. Ô irmãos, Deus pesava a mão na antiga aliança. Na nova aliança, Cristo segurou a mão. Eu preciso ter clareza a respeito disso aqui. Porque, senão, irmãos, eu vou ficar numa paranoia gospel. O que é a paranoia gospel? Eu fiz tudo certinho, Deus me ama. Não, hoje eu não orei, Deus não me ama. Eu orei hoje o dia todo, eu jejuei. Não, Deus me ama, Deus gosta de mim, Deus vai me dar um ministério, Deus vai me abençoar. Não, essa semana foi difícil, eu trabalhei demais. Não, agora Deus não vai te usar mais, não tem nada. Aí fica parecendo que quando eu era menino tinha uma florzinha que era bem me quer e mal me quer, bem me quer e mal me quer. Hoje Deus me ama, amanhã Deus não me ama. Deus me ama, depois Deus me ama. Deus vai me usar, depois Deus não é bipolar. Olha aqui para mim, escute o que eu vou te dizer. A totalidade do amor de Deus foi manifestada no Calvário, quando Cristo morreu, por mim e por você. Não tem nada que eu faça que fará Deus me amar mais. E não tem nada que eu deixe de fazer que fará Deus me amar menos. Porque o amor de Deus, a totalidade do amor de Deus, manifestou na nossa vida, nas nossas vidas, através de Jesus Cristo. Quantos estão entendendo? Diga amém. Diga: foi colocado em mim a justiça de Deus. Olha esse outro texto, o que diz? Esse texto é importante você aprender, decorar esses versículos, irmãos. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o quê? Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Opa, como é que é esse negócio?
Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Ele quem? Deus. Deus o fez quem? Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Para quê? Para que nele, em Cristo, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Preste bem atenção lá. Aquele que não conheceu o pecado. Quem foi que nunca conheceu o pecado? Jesus. Jesus, ele nunca pecou. E o texto diz que ele, Deus, Jesus, e Deus o fez o quê? Pecado por nós. Aquele que nunca pecou, Deus fez ele pecado por mim e por você. E como foi que Deus fez Cristo Jesus pecado, se Jesus nunca pecou? Escute, lá no Calvário, Deus pegou o pecado da humanidade e colocou nele. E ali ele foi feito o quê? Pecado. Quando Jesus estava ali no Calvário, todo o pecado da humanidade existente na época e aqueles que ainda viriam foram colocados aonde? Colocados em Jesus. Eu preciso ter entendimento. Deus pegou todos os pecados existentes, os que ainda iriam existir, e colocou todos eles em Jesus. Jesus foi feito pecado. Agora conclui o versículo dizendo, para quê? Para que nele, em Jesus, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não pecou, Deus os fez pecado por nós, que cometemos muitos pecados. Nós praticamos muitos pecados. Deus nos fez justiça em Cristo Jesus. Agora, como é que isso acontece? É muito importante nós acreditarmos nas duas partes que foi colocada da história. Não pode ser somente na primeira parte. Nós temos uma tendência muito grande a ficar somente com a parte. Qual que é a primeira parte? Escute, Cristo nunca pecou, mas Deus colocou todos os nossos pecados nele. Quantos estão entendendo? Cristo não pecou, mas Deus pega todos os nossos pecados, todos os pecados da humanidade e coloca nele. Agora, qual que é a segunda parte? É que eu e você, nós cometemos muito pecado, muitos pecados. Mas Deus pegou a justiça de Cristo e colocou em nós. Houve uma troca. E eu entender isso aqui, eu vou ter uma vida cristã totalmente diferente. Se nós cremos que Cristo carregou os nossos pecados, nós também temos que acreditar, que crer pela fé, que nós carregamos a justiça de Cristo. Como é que nós acreditamos que Cristo perdoou os nossos pecados? É pela fé. Então eu também recebo a justiça de Deus na minha vida, por onde? Pela fé, irmãos. Eu creio, eu acredito que Jesus levou as minhas enfermidades pela fé. Eu também devo receber a cura que vem da parte dele pela fé. Então, se nós carregamos a justiça de Deus, significa dizer que quando nós chegamos diante de Deus, é como se fosse o próprio Cristo chegando. É por isso que tudo que nós fazemos em nome dele. Quando nós oramos em nome de Jesus, nós estamos chegando diante de Deus, exatamente revestidos pela justiça de Cristo na nossa vida. É pela justiça de Cristo, é pelos méritos de Cristo, é pelo poder de Cristo. Então, eu nem olho para mim, eu nem olho, porque o que importa não sou eu, não importa o que eu faço. O que tem que ser aceito diante de Deus é exatamente a justiça de Cristo, e não eu. Eu quero que você entenda isso. Eu vou te mostrar, por exemplo, no Velho Testamento, como é que acontecia. No Velho Testamento, quando alguém vinha oferecer um sacrifício pelo pecado dele, e todo israelita tinha que fazer exatamente isso. Então eles traziam uma ovelha, traziam um novilho, traziam alguns animais. Agora imagine que era uma ovelha. Então quando o israelita ele chegava com a ovelha, o sacerdote é que iria fazer o sacrifício para ele e por ele. Então,
quando ele chegava com a ovelha, a primeira coisa que o sacerdote fazia era examinar a ovelha. Ele pegava a ovelha e existem algumas características. Depois você pode olhar lá em Levítico 1, que ela não podia ter mácula, ela não podia ser aleijada, ela não podia ser deficiente. E depois que o sacerdote ele pegava a ovelha, ele ia dizer se a ovelha era qualificada ou não era qualificada para o sacrifício. Ele não chegava, ele não checava se o ofertante era qualificado para o sacrifício. Quando a pessoa chegava com a ovelha para o sacerdote, para o sacrifício anual, o sacerdote não ficava, deixa eu lá, deixa eu ver se você fez isso, não, deixa eu ver como é que você está, você manca de uma... Não. O sacerdote olhava exatamente o quê? O cordeiro, olhava a ovelha. Então ele não checava as qualificações do ofertante. O que interessava no sacrifício era exatamente a ovelha. A ovelha é sem defeito, a ovelha ela é sem mácula, então a ovelha está pronta para o sacrifício. Então o sacerdote pegava a ovelha e dizia, olha, a ovelha está qualificada para ser sacrificada. Então o ofertante fazia o quê? Ele chegava e colocava as duas mãos na cabeça do animal. E ele transferia os pecados, era transferido os pecados daquela pessoa para quem? Para o animal. E depois ele soltava o animal no deserto. Ele checou o animal aqui, está tudo certinho, não tem defeito, não tem mácula. Então ele colocava as mãos e fazia a transferência do pecado para o animal. Então depois ele pegava o animal, pegava a ovelha, imolava ela no altar, e os pecados do ofertante eram todos aniquilados naquele sacrifício. O ofertante saía dali zerava a quilometragem. Agora ele não tinha mais nenhum pecado. Depois você vai olhar em Levítico 1 e também em Levítico 16. Olha esse texto aqui. Arão porá as mãos, Arão é o sacerdote. Arão porá as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e o porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Hoje acontece a mesma coisa. Hoje é o mesmo princípio. Quando nós chegamos diante de Deus, Deus não olha para nós, Deus olha exatamente para quem? Para o cordeiro que nós estamos levando. Quando eu oro em nome de Jesus, Deus não olha para aquele que está fazendo oração, mas Deus olha para quem? Para o cordeiro. Olha só o que diz esse texto de Hebreus capítulo 9, verso 14. Muito mais o sangue, você pode ler esse capítulo todinho de Hebreus e você vai ver. Ele diz, olha, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a vossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Quem é o cordeiro que nós estamos levando? Quem é? É o cordeiro de Deus. Jesus foi chamado de cordeiro de Deus. Olha o que diz o Evangelho de João. João capítulo 1, verso 29. No dia seguinte, viu João Jesus, que vinha para ele, e João disse o quê? Eis aí o cordeiro de Deus que faz o quê? Que tira o pecado do mundo. Então quando Deus ele olha para o cordeiro, ele diz, olha, o cordeiro não tem defeito, o cordeiro não tem mácula, então esse cordeiro ele está qualificado. Eu não vou aceitar você porque a sua oferta é perfeita, não, porque você é perfeito, mas é porque a sua oferta ela é perfeita. Nós não somos aceitos diante de Deus por causa de nós, irmãos, nós somos aceitos por causa do cordeiro que nós estamos trazendo diante de Deus. Quando nós oramos em nome de Jesus, nós estamos trazendo um cordeiro que é perfeito, que ele não pecou, que ele veio, viveu, morreu e ressuscitou. Presta atenção, eles não mataram Jesus, foi o cordeiro que se entregou, e o cordeiro ele era perfeito. Deus não está interessado, ele não olha, não é para mim, ele olha exatamente para quem? Para o cordeiro. Eu quero chamar o pessoal do louvor e eu quero ler esse último texto com você. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou,
pelo véu, isso é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com o coração, o quê? Em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. E ele conclui dizendo o quê? Nós lemos esse versículo semana passada. Guardemos firmes a confissão sem vacilar, porque quem fez a promessa, ele é o quê? Ele é fiel. Escute, querido. Pastor, o senhor está dizendo então que eu posso viver de qualquer jeito, que eu posso pecar, que eu posso fazer qualquer coisa, e está tudo liberado. Não dá uma de doido não, como diz lá no norte. Não dá uma de doido. Aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Se você está semeando na carne, você vai colher na carne. Eu não estou falando que você vai ficar de qualquer jeito. Não, não, não. O amor de Deus não muda em relação a eu e a você. Quando eu chego diante de Deus, não é porque eu estou bem ou estou mal, não. É porque eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu estou falando isso não é para você ter uma vida de qualquer jeito. É para você entender que a qualquer momento, a qualquer hora do dia e da noite, nós podemos chegar diante de Deus. Porque quem nos faz digno de entrar na presença de Deus, não são as minhas qualificações, é o Cordeiro sem defeito. Por quê? Porque muitas vezes eu vejo irmãos que ficam totalmente acuados. E eles acham, irmãos, olha, eu falo isso com muito temor no meu coração. Eu tenho lugar que eu vou orar aí, que eu vejo as pessoas subir monte, 7 vezes de joelho. Elas ficam ali, elas sobem lá, meu Deus, eu vejo tanta sinceridade no coração delas. Mas deixa eu te dizer, no fundo, às vezes nós fazemos isso querendo anular o sacrifício do Calvário. Não depende do ofertante, depende do Cordeiro. Ah, pastor, então quer dizer que eu vou viver de qualquer jeito e Deus vai me abençoar? Não dá uma de doido não. Você quer ser um homem de Deus, você precisa orar, você precisa ler a palavra, você precisa, quanto mais você se apartar, quanto mais você se consagrar, com certeza, meu irmão, Deus é um Deus de nível de busca. Agora eu não faço isso para me merecer. Não adianta eu ir jejuar e no final do jejum eu falar, não, agora Deus tem que me abençoar, porque eu jejuei 10 dias, e agora eu mereço. Não é por merecimento. Não há nada que eu faça que vai alterar isso, irmãos. O jejum é bom para quem? Para quem faz. Deus é o mesmo antes, durante e depois de qualquer jejum. Ah não, agora eu vou ler a Bíblia muitas vezes, 300 vezes, porque aí Deus vai me abençoar. Não, Deus é imutável. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O que eu preciso entender, que a vida que eu vou viver, a vida plena e a vida abundante, ela é possível quando eu entendo a substituição que aconteceu na cruz. E quando eu digo, olha Senhor, não é mais pelo meu esforço próprio, agora é pela justiça de Cristo. Quantos estão entendendo? Irmãos, escute, eu sei que o nosso tempo já avançou, mas olha, quando o homem pecou lá no Éden, a Bíblia diz que quando Deus vinha para ter comunhão com ele, o que foi que ele fez? Ele se escondeu. E quando Deus falou, rapaz, onde é que tu está? Ele falou assim, não, eu vi que o senhor estava vindo e eu estava pelado e eu me escondi. Aí o que foi que o homem fez? Ele pegou plantas e fez uma roupa para ele. Quando o homem fez a roupa para ele estava falando de quê? De justiça própria. Você sabe o que foi que Deus fez? Ele sacrificou um cordeiro, sacrificou um animal, eu acredito que era um cordeiro, tirou a pele do animal e fez uma vestimenta para Adão e para Eva. Isso aí tipifica o que Cristo fez por nós. Ele estava dizendo, olha, você pecou e você
tentou se encobrir, aparecer diante de mim, pelo seu esforço próprio. Mas o cordeiro, possivelmente um cordeiro, foi imolado. E aquilo falava de quem? Do sacrifício de Cristo. Então, quando eu entendo isso, irmãos, eu vou descansar e entender que eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu não vou aceitar a acusação. O diabo está dizendo, olha, dá um tiro no ouvido, bota uma corda no pescoço, que você resolve esse problema. Aí você vai falar, não, aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por mim, para que eu fosse feito nele justiça de Deus. Consegue entender o que eu estou te dizendo? Quando nós compreendemos isso aqui, quando nós entendemos isso, então nós vamos ter uma vida mais livre. Nós não vamos ser escravizados, irmãos, pela religião, pela doutrina humana, mas por Cristo. Quantos podem dizer amém? Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como está, talvez com medo, frio, distante. Mas eu estou aqui nessa noite para dizer para você que em Cristo Jesus eu posso depositar tudo aquilo que eu estou sentindo. Eu posso chegar diante dele e falar, Senhor, eu coloco toda a minha dor diante do Senhor, toda a ansiedade. Irmãos, quantas vezes eu faço isso? Eu faço isso quase que diariamente. Eu falo, Senhor, eu não dou conta, eu não consigo. Irmãos, olha, é muito difícil você liderar 300 pessoas, 500 pessoas, 1000 pessoas. É muito difícil um líder de célula dar conta de liderar uma célula. É muito problema, é muito fuxico, é muito tititi, é muito mimimi. Como é que você vai dar conta? Você apela, você chuta o balde. Mas quando você entende que ele disse, olha, vinde a mim, todos vós que estão o quê? Cansados e sobrecarregados, porque eu vou te aliviar. Ele diz, olha, o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Deixe de se pressionar, deixe de se apertar, deixe de se oprimir, porque nós temos em nós o Espírito de Cristo. Se coloque de pé, por gentileza.